Muito bom dia. O tema central, aposentadoria por idade do trabalhador rural. Como é que funciona? Quais os requisitos? Bom dia. Bom dia, Ailton. Bom dia a todos os ouvintes da NN. Esse é um dos temas mais importantes que a gente já tratou aqui no quadro. Isso. Porque a gente sabe que a NN é ouvida em todo o estado, né? E a gente sabe que o estado de Alagoas ele tem uma parcela muito grande da sua população que vive no ambiente rural, nas zonas rurais, ou que trabalha nessas localidades, né? Muitas cidades de interior em que a economia predominantemente gira em torno do ambiente rural, do meio rural ali. Então, é importante a gente esclarecer que nem todas as pessoas que exercem as suas atividades no campo se enquadram como trabalhador rural. Quem são os trabalhadores rurais? É possível que você trabalhe no campo e ainda assim você exerça uma atividade de natureza urbana. Uhum. Por exemplo, você pode trabalhar como empregado doméstico numa chácara, numa fazenda, ou você pode ser um vendedor, um representante comercial, visitando clientes que moram ali predominantemente na zona rural. Essas atividades, apesar de serem exercidas, claro que isso é um exemplo, existem uma infinidade de outras atividades aí que podem ser desenvolvidas no campo, mas que possuem características preponderantemente de natureza urbana. Então, essas atividades, mesmo desempenhadas no ambiente rural, elas não se enquadram para classificar o trabalhador como trabalhador rural. Certo. Elas entram, esses trabalhadores se enquadram como trabalhadores de natureza urbana, e aí não tem direito às regras do trabalhador rural. Quem é o trabalhador rural? O trabalhador rural é aquele que, no seu dia a dia, ele lida com a terra, com o manejo da terra, com o plantio, com a colheita, com a criação, a cultura ali de animais, seja para consumo próprio, seja para comercialização, né, para subsistência da sua família. Então, são pessoas que trabalham no dia a dia expostas a sol, a chuva, às intempéries, né, e naturalmente, em virtude dessas circunstâncias, o corpo dessas pessoas sofre mais do que aquelas pessoas que trabalham fora dessas condições. Então, em razão disso, para esses trabalhadores, a legislação prevê uma regra diferenciada, uma condição facilitada para ter acesso à aposentadoria. A principal diferença para esses trabalhadores rurais é a questão da idade. A gente sabe que hoje a regra geral é: homem se aposenta a partir dos 65 anos, mulher a partir dos 62 anos. Certo. Essa é a regra para os trabalhadores de natureza urbana. O trabalhador rural, no caso do homem, ele consegue se aposentar a partir dos 60 anos de idade e a mulher a partir dos 55 anos de idade. Então já tem uma diferença considerável aí. Esses trabalhadores rurais, eles pertencem a algumas categorias. As principais que a gente encontra aqui na nossa região, no estado de Alagoas, são o empregado rural e o segurado especial. Quem é o empregado rural? O empregado rural é aquela pessoa que é contratada, que tem a carteira assinada para exercer determinadas atividades. Então, por exemplo, é o safrista, que trabalha ali cortando a cana no período de atividade das usinas. Certo. É a pessoa que é contratada para plantar o fumo, para colher. Isso aí não é. Pessoas que são contratadas, que possuem a carteira assinada para exercer essas atividades, são trabalhadores rurais na condição de empregados. Certo. Tá? Mas são enquadrados, eles têm direito? São como trabalhadores rurais. Certo. Né? São trabalhadores rurais, só que pertencem à categoria de empregados. Ok. E tem os trabalhadores rurais que são segurados especiais. São aquelas pessoas que trabalham por conta própria. Uhum. É o pequeno produtor rural, é aquela pessoa que lida diretamente ali para plantar, para colher, para criar um animal, para prover o próprio sustento dessa atividade, seja consumindo uma parte da sua produção, seja comercializando outra parte para angariar recursos para custear as despesas do lar, as despesas da família, né? Enfim, tanto um quanto o outro se enquadram como trabalhador rural e possuem direito também à aposentadoria mais cedo. Certo. Como é que eles comprovam essa condição perante o INSS? E aí é importante essa diferença. No caso do trabalhador rural que é empregado, a comprovação dessa condição é exercida através da carteira de trabalho, ou das carteiras de trabalho. Então, é possível que essa pessoa tenha na carteira de trabalho ali algum vínculo, algum contrato de natureza urbana durante o seu histórico de vida. Esse vínculo, esse contrato de natureza urbana é desconsiderado
você conta só o tempo de carteira de trabalho em vínculos como trabalhador rural. Certo. Após completar os 15 anos de ficha na carteira como trabalhador rural, completando o requisito da idade, repito, 60 anos para homem e 55 para mulher, o trabalhador rural tem direito já à sua aposentadoria. No caso do segurado especial, a diferença é que, como ele não tem essa carteira, né, não tem esse documento que ateste ali esse período trabalhado, essa comprovação é feita através de documentos que ele tem ali em que, ao longo da vida dele, ele consiga comprovar que exercia já há pelo menos 15 anos essa atividade rural. Okay. Quais documentos são esses? Vou citar alguns exemplos. Certidão de casamento, ainda que muito antiga, a gente sabe que o pessoal que está se aposentando hoje muitas vezes é casado lá na década de 80, 90, isso é indiferente. Contanto que tenha a profissão no documento, ele pode usar certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, comprovante de matrícula escolar dos filhos ou do próprio segurado. Tem as bases de dados governamentais, que são a DAP, a CAF, são comprovantes de participação em programas governamentais para quem é agricultor familiar, né? Enfim, uma série de outros documentos, ficha médica, ficha de atendimento médico hospitalar, odontológico, enfim. A lei traz uma série de exemplos de documentos, mas essa previsão legal não é limitante, ela é exemplificativa. Na verdade, qualquer documento que seja considerado verídico e que a gente possa avaliar lá a qualificação da pessoa que está requerendo, ver lá que ele indicou a profissão como trabalhador rural, como agricultor, serve como uma evidência. Certo. Então, se essa pessoa tiver adimplido, tiver completado a idade necessária, seja um homem ou mulher, e tiver, durante o longo da sua vida, um período mínimo ali de pelo menos 15 anos em que ele tenha documentos que evidenciem a profissão dele como agricultor, ele pode dar entrada no INSS a partir do complemento da idade para ter acesso à aposentadoria. E aí eu queria aproveitar e destacar só um detalhe que é importante, que é o seguinte: no caso do segurado especial, e somente no caso dele, a gente sabe que existe aquela situação em que muitas vezes a mulher acaba tendo que ficar em casa enquanto o marido vai lá para a roça trabalhar e tal. A mulher fica em casa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, né? E em virtude disso, em virtude das circunstâncias do ambiente familiar, ali ela acaba ficando muitas vezes impedida ou limitada de exercer essa atividade rural da mesma forma que o marido. Então, isso pode fazer com que ela tenha mais dificuldade de ter provas, de ter documentos em nome próprio como agricultora, como trabalhadora rural. Nesse caso, e somente nesse caso, pode ser utilizado como prova em favor dela também, para que ela tenha acesso ao benefício, documentos que constem a profissão do marido ou do companheiro como agricultor. Muito bem, 8h45, já tem pergunta de ouvinte. Bom dia, aqui é a Antônia, moro aqui em Nova Esperança. Eu queria saber do doutor que eu tenho 10 anos de contribuição, 11%. E eu gostaria de saber dele, quando eu completar os 15 anos de contribuição individual, e daqui a 5 anos eu terei 56 anos. Aí sei que para a idade não vou me aposentar ainda, né? Mas eu posso parar de pagar para mim me aposentar até completar os 62? Bom dia, dona Antônia. Veja só, após a senhora completar os 15 anos que são necessários para ter direito à aposentadoria, ainda vai faltar um tempo aí até completar a idade. Mas é importante que a senhora continue efetuando pelo menos o pagamento de um mês dentro de um ano, para que a senhora mantenha a proteção do INSS, caso seja necessário amanhã ou depois, em virtude de uma doença, de um acidente, ter direito ao benefício que antigamente se chamava auxílio-doença, né? Hoje é auxílio por incapacidade temporária. Se a senhora completar os 15 anos de contribuição e parar de pagar, a partir de 2 anos, a partir de 24 meses sem contribuição, presumindo que a senhora tenha esses 15 anos de forma ininterrupta, né? A partir de 24 meses ou de 12 meses, se essas contribuições tiverem ocorrido com uma perda de qualidade segurada ali no meio, mas a partir de 12 ou 24 meses, a senhora perde a qualidade segurada novamente. Aí imagine,
A pessoa completou os 15 anos de contribuição, parou de pagar, perdeu a proteção do INSS e em dado momento sofre um problema de saúde ali, precisa de um auxílio-doença e não vai ter acesso a esse benefício por conta do tempo que parou de pagar. Perde então, o período da graça? Exatamente, chama, perde a qualidade segurada e o período de graça. Então, qual é a orientação que a gente dá? A recomendação que a gente faz é que, mesmo que já tenha completado o período o período necessário de contribuição para ter acesso à aposentadoria, enquanto não completar a idade, é importante que ela faça pelo menos uma contribuição a cada 12 meses. Certo. Assim, ela mantém a proteção do INSS e, caso surja uma necessidade antes do período da aposentadoria, ela vai ter acesso normalmente a um auxílio-doença. Mais uma pergunta. Bom dia, Comando 91. Gostaria de tirar uma dúvida aí com o Tiago em relação à pessoa que trabalha na área da agricultura, mas passou pouco tempo com carteira fechada, pouco tempo mesmo, e ela volta de novo à agricultura. Nesse caso, ele tem que passar quanto tempo para provar a sua que trabalha na área da agricultura? É só uma dúvida mesmo. Obrigado e um bom dia para todos. Bom dia, ouvinte aí. Essa pergunta é interessante. A gente já comentou em programas anteriores aqui que há um determinado período em que a atividade de natureza urbana, com carteira fechada, pode ser exercida sem perda dessa condição de segurado especial. Qual é a regra? Se essa ficha na carteira não ultrapassar o limite de 120 dias dentro do mesmo ano, isso não impede que ele tenha aquele período reconhecido como de segurado especial, de agricultor. Tá? Caso essa ficha na carteira ultrapasse esse limite de 120 dias dentro do mesmo ano, aí o que é que vai acontecer? Ele vai precisar ter documentos que comprovem o período que ele trabalhou como agricultor antes desse vínculo. Aí esse vínculo vai ficar ali no meio como uma interrupção do exercício da atividade de segurado especial. E aí, depois do término desse vínculo da carteira, ele vai precisar ter novas provas que demonstrem que ele voltou a exercer a atividade rural. Certo. Aí pode ser um contrato de comodato, arrendamento, parceria ou documento de propriedade, se a terra for própria. Compra de insumos agrícolas, ficha de atendimento médico hospitalar, enfim, qualquer tipo de documento que seja posterior a esse vínculo que tem na ficha na carteira de trabalho, para mostrar, para provar que ele de fato retornou a exercer a atividade rural. Ok, vamos aqui para o Klaus no chat. Bom dia, doutor Tiago, tenho 57 anos, sou agricultora, no caso é a Maria Salete. Quais os documentos necessários para dar entrada na minha aposentadoria? Maria Salete da Silva, charada, minha irmã. Bom dia, dona Maria Salete, tudo bom? Bom dia. É o seguinte, nesse caso, como a senhora já tem a idade, é necessário que a senhora tenha ao menos 2 provas, e aqui eu estou presumindo que durante esse período que ela pretende comprovar, de pelo menos 15 anos, não houve nenhum tipo de vínculo em carteira de trabalho, vínculo urbano, que possa interromper esse período, como é o caso do ouvinte que mencionou o exemplo anterior. Okay. Né? Então, se não houve nenhum período de outra atividade aí no meio, considerando que esses 15 anos que ela pretende comprovar sejam ininterruptos, tenham sido contínuos, ela precisa ter ao menos uma prova da atividade rural dentro dos 7 anos e meio anteriores ao requerimento e ao menos uma prova dentro dos primeiros 7 anos e meio desses 15 anos. Então, por exemplo, hoje a gente está em 2024. Imaginemos que ela vai comprovar o período de 2009 a 2024. Ela precisa ter uma prova dentro da primeira metade desses 15 anos, que é lá entre 2009 e 2016, e precisa ter outra prova da segunda metade, que é entre 2017 e 2024. Quais documentos? Aí eu volto aos que a gente já mencionou. São os principais que a gente cita porque são os mais frequentes, os mais fáceis do pessoal conseguir. Contrato, vinculando a pessoa ao imóvel rural ou documento de propriedade da terra, né? Certidão de nascimento, de filho, certidão de casamento, matrícula escolar, ficha de posto, enfim. Qualquer documento em que conste a profissão dela como agricultora. E aí é considerada a data em que o documento foi emitido, com exceção apenas do contrato, que no caso do contrato, mesmo que seja um contrato antigo, considera-se a data em que foi reconhecida a firma das partes. Né? Mas aí ela precisa ter pelo menos uma prova, pelo menos um documento desse, na metade mais antiga do período, ali entre 2009 e 2016,
e uma outra prova entre 2017 e 2024, considerando que ela vai declarar só esses 15 anos. Se ela quiser declarar um período maior, ela pode ter provas mais antigas e esse período pode ser separado, uma metade recente e uma metade mais antiga. Muito bem, mais um ouvinte. A pergunta hoje é para mim mesmo. Eu moro com uma mulher há 8 anos e ela é pensionista. O ex-marido dela era o primeiro sargento do estado de Sergipe e ela é professora do estado. Caso ela venha a falecer, qual os direitos que o J. Santos tem? Um abraço, que Jesus te abençoe e um bom final de semana para todos nós. É o Zé. Um abraço aí pro J. Santos, bom final de semana para ele, o pessoal aí de Feira Grande. Vamos lá, nesse caso aí, pelo que ele mencionou, ela é pensionista do Estado e pelos vínculos que ele relatou aí, não acredito que seja nada relacionado ao INSS. Me parece que ela tem vínculos com o Estado na condição de pensionista e talvez na condição de beneficiária também, como trabalhadora ou como aposentada já. Nesse caso aí, não se aplica nenhuma regra do INSS, porque aí ele vai ter que buscar essa informação junto ao órgão de regime previdenciário ali ao qual ela está vinculada, que é o Estado, para saber quais são as informações. Se esse vínculo com ela fosse no INSS, aí claro, dentro desse período em que ele convive com ela, ele precisaria, em caso de um falecimento dela, se e somente se esse vínculo dela fosse com o INSS. Certo. Aí ele precisaria apresentar ao menos 2 provas de que ele convivia com ela em união estável. Uma dentro dos 2 anos imediatamente anteriores ao óbito e outra há mais de 2 anos antes do óbito. Tendo essas 2 provas, ele teria o benefício concedido também para ele, como uma pensão por morte. Quero mandar um abraço aí para o Beto, tá na sintonia no bairro Boa Vista. Aquele abraço, Beto. Uma última pergunta, vamos lá. Bom dia, doutor. Eu quero saber sobre a Previdência, porque eu tenho uma irmã que a vida inteira dela foi trabalhar de roça, mas aí na época que ela se casou, mais de 30 anos atrás, foi colocado na documentação dela que ela era doméstica. Eu acho que porque os esposos achavam inadequado botar que elas eram trabalhadora rural ou agricultora. Então, agora chegou o tempo, já passou o tempo dela se aposentar. O que é que a gente deve fazer? Qual é a documentação que precisa? Porque ela tem terra, mas ainda não está no nome dela, para que ela venha ter o benefício rural dela. O esposo dela consta como agricultor no casamento e na documentação dele, mas as coisas dela e das filhas dela é tudo como doméstica. Pronto, aí volta aquela situação da exceção que eu citei exatamente no término ali da fala inicial. Esse é o caso em que a pessoa é doméstica, o marido está trabalhando ali na roça e ela está cuidando da casa, ela está dando suporte para que ele tenha disponibilidade para cuidar. Exatamente. Então, como a documentação dela está como doméstica, às vezes em vez de doméstica vem do lar, né? Nesse caso, as provas do marido como agricultor podem ser utilizadas em favor dela, desde que não haja nenhum impedimento para o enquadramento dele como segurado especial. Okay. Então, se ele, na avaliação do INSS, tem provas e é comprovadamente segurado especial, não tem nenhum outro tipo de vínculo que impeça esse enquadramento, ela pode declarar que a atividade rural era exercida em regime de economia familiar, que o titular era o marido, que era a pessoa que trabalhava ali na roça efetivamente, e ela era componente do grupo familiar dele. E aí ela pode apresentar as provas, ainda que em nome dele, e essas provas podem ser utilizadas sim em favor dela para concessão do benefício. Seria uma assemelhada, como fala? Ela tá exatamente. Apoio e tal. Ela é considerada tal qual ele, e até ajudar em virtude na coleta, do suporte. Na exatamente, colheita, que muitas vezes são atividades, também, atividades mais simples, né, que exigem menos tempo e tal, e a mulher vai auxiliando ali da forma que é possível. Ok, ponto final. Obrigado, até sexta-feira. Eu que agradeço, um abraço a todos e até a próxima semana.